Como todos nós sabemos, Rimuru Tempest é o protagonista de Tensei Shitara Slime Dataken. Mas, e se eu lhe dissesse que é um protagonista oculto tão poderoso que nem mesmo os mais fortes são capazes de derrotá-lo? Eu estou falando sobre um dos subordinados mais poderosos de Rimuru, o deus Gobta. Embora ele muitas vezes atue como alívio cômico, Gobta pode ser realmente perigoso quando recebe um incentivo. E é por isso que neste vídeo vamos dar uma olhada em quão poderoso Gobta realmente é. Como sempre, estarei incluindo informações da Light Novel, então se você não gostar de spoilers, eu sinto muito. Mas se você gostar do vídeo, curta, se inscreva e ative as notificações para mais conteúdo do universo de Tensura. Gobta faz parte dos primeiros subordinados de Rimuru, da Vila Goblin que Rimuru visitou quando saiu pela primeira vez da Caverna Selada. Depois que Rimuru ajudou a defender a vila dos Goblins dos Lobos Gigantes, ele nomeou todos os Goblins presentes, fazendo de Gobta parte do primeiro grupo de monstros nomeados por Rimuru. Na vez de Gobta, Rimuru já estava ficando sem ideia de nomes, então ele o chamou de Gobta, que é simplesmente um nome derivado da palavra Goblin. Depois de receber seus nomes, todos os Goblins evoluíram para Hobgoblins, o que acabou mudando a aparência de muitos, tornando-os um pouco mais humanos. Embora Gobta e alguns outros tenham evoluído também, suas formas permaneceram as mesmas de antes de receberem nomes. Todos os Hobgoblins têm níveis de ameaça que variam entre D e A, dependendo de fatores como equipamento e armadura, bem como habilidade de combate. Quando Gobta evoluiu para um Hobgoblin, ele tinha apenas o nível de ameaça C, mas, eventualmente, aumentou à medida que a série avançava. Apesar de Gobta ser frequentemente retratado como uma piada, ele na verdade é um indivíduo muito competente quando a situação exige e muitas vezes consegue realizar algumas façanhas incríveis que sempre surpreende os outros, especialmente Rimuru. Por exemplo, quando Rimuru, Gobta e alguns outros Hobgoblins foram para a nação de Duargo para encontrar artesãos habilidosos, apenas Rimuru e Gobta entraram na cidade. No entanto, antes de entrarem, foram detidos pelos anões por causa de um pequeno confronto que aconteceu do lado de fora. Rimuru foi libertado mais tarde, mas acabou esquecendo Gobta na cela enquanto estava voltando com os anões, e através de um nível de determinação absurdo, Gobta conseguiu usar o Passo da Sombra e o Corredor de Alma para se comunicar com seu próprio lobo e invocá-lo. Gobta foi o primeiro a fazer isso, aprendendo uma nova habilidade sozinho e escapando da cidade de Duargo. Ninguém podia fazer isso até Gobta ter feito, então ou ele é um prodígio ou é extremamente sortudo. Gobta mais tarde se tornou o vice-líder dos Goblins Riders e se torna o capitão sempre que Rigor não está presente. Gobta foi capaz de refinar ainda mais seus talentos quando os Oni se juntaram a Tempest, porque Hakurou, que havia treinado o herói Gazel, começou a treiná-lo diariamente, ensinando técnicas de luta e até mesmo esgrima avançada. Por causa do treinamento de Hakurou, Gobta foi capaz de refinar seus talentos inatos e realmente se tornou bastante talentoso com a espada, melhorando ainda mais seus instintos de batalha. Ele até usou esses instintos recentes desenvolvidos quando Ranga colocou contra Gabiru, que na época já era um nomeado considerado de Rank A, ou seja, Gobta deveria ter perdido, já que neste momento ele era considerado de classe C. Minutos antes dessa luta, Gobta adquiriu resistência a veneno depois de comer a comida de Xion. Sobreviver à culinária da Xion já é um feito incrível e digno de elogio, mas voltando à luta, Gobta teria perdido facilmente, mas ele foi capaz de tirar vantagem do excesso de confiança de Gabiru e jogou sua lança como distração. Depois disso, ele usou seu recém-aprendido Passo da Sombra para se esgueirar para trás de Gabiru e em seguida, copiando o chute circular que foi usado nele antes, Gobta facilmente nocauteou Gabiru, mostrando o quão capaz ele é quando recebe incentivos e motivos suficientes para lutar. Após derrotar Gabiru, Gobta recebeu uma Kodachi encantada como recompensa criada por Kurobe, que possuía 2 núcleos mágicos, permitindo que Gobta usasse lança de gelo e raios negros. Além disso, a bainha da espada funciona como uma arma de fogo, permitindo que Gobta dispare projéteis quando a energiza com raios negros, tornando-a uma das primeiras armas de fogo de Tempest. Isso aqui já é outro motivo para considerar Gobta um gênio. Gobta continuou a treinar sob a supervisão de Hakurou, eventualmente aumentando seu nível de ameaça para o nível B, mas aqui está algo engraçado. Quando Hakurou estava tentando ensinar Gobta a adquirir a habilidade extra de senso de perigo, que dá ao usuário uma espécie de sexto sentido para detectar perigo, não importava qual método era usado, Gobta nunca parecia entender o conceito.
e de alguma forma ele conseguiu adquirir a habilidade depois que teve que comer a comida da Xion pela segunda vez. Embora Gupta tenha ficado mais forte quando Rimuru despertou como um verdadeiro Lorde Demônio, Gupta e os outros Goblin Riders acabaram recebendo um presente, a habilidade extra de unificação, que lhes permite se fundir com seus parceiros lobos estelares, aumentando a sua força geral, que combina a força do lobo com a força do Goblin. Com base em onde um anime está, Gupta, com seu lobo e equipamento, tem pelo menos um nível de ameaça A, tornando-o um dos Robogoblins mais fortes da série. Durante o festival de abertura da Federação de Jura Tempest, Rimuru realizou um torneio no Coliseu e forçou Gupta a participar. É claro que Gupta não queria participar, mas após Rimuru prometer a ele uma nova vara de pescar se ele vencesse, é claro, ele agora tinha motivos o suficiente para entrar no seu modo sério, e Gupta simplesmente foi capaz de derrotar um ex-Lorde Demônio que era uma ameaça conhecida como Nível Desastre. Gupta conseguiu derrotar Carrion mirando em sua máscara, porque reparou que ele estava tentando esconder a sua identidade, e enquanto Gupta atacava, Ranga esperava uma chance para atacar e empurrar Carrion para fora do ringue. Isso só mostrou o quão inteligente e astuto Gupta pode ser ao enfrentar inimigos muito mais fortes que ele. Mas foi na luta contra o herói Masayuki que Gupta revelou uma nova habilidade única chamada Unificação do Lobo Demoníaco, que permitiu que ele se fundisse com Ranga e se tornasse um lobisomem extremamente poderoso. Nesta forma, o nível de ameaça de Gupta seria aumentado para a classe de desastre, e honestamente, Gupta teria vencido o torneio lindamente se tivesse mais tempo para se habituar a esta nova forma, porque esta foi a primeira vez que ele tentou algo assim. Como era a primeira vez, ele não foi capaz de controlar seus novos poderes, o que o fez dar de cara na parede do Coliseu. Masayuki acabou desistindo e dando a vitória a Gupta, o que o fez virar um dos 4 reis celestiais de Rimuru, colocando-o no mesmo nível de Xion, Benimaru e Diablo, mas apenas em status social, é claro. Foi depois do torneio que tudo começou a mudar para Gupta, quando ele e Ranga foram levados para o reino de Milin, porque ela amou o novo poder de Gupta e queria refiná-lo ainda mais. Gupta literalmente conseguiu impressionar um Lorde Demônio, e não qualquer Lorde Demônio. Milin é considerada um dos seres mais fortes desse mundo, e isso já é outro feito extremamente notável. Não sabemos o que foi feito durante esse período de treinamento infernal que Gupta recebeu, mas graças a isso ele recebeu uma nova habilidade extra, a de Sábio, que era a primeira habilidade que Rimuru iria receber ao ser reencarnado neste mundo, que ajuda a aumentar o processamento de pensamento, permitindo o usuário executar ações precisas. Dizem que Gupta foi tão bem no treinamento que ele não só impressionou a Lorde Demônio Milin, mas também o ex-Lorde Demônio Carrion. Gupta acabou dominando a transformação e, combinado com a sua genialidade, ele se tornou verdadeiramente poderoso, sendo digno de finalmente ser um dos 4 reis celestiais. Isso ficou ainda mais evidente quando o Império Oriental fez seu ataque a Tempest. Embora os Goblin Riders fossem superados em números pelos tanques mágicos do Império, Gupta não entrou em pânico e comandou sua tropa com eficiência. Gupta se fez de isca e forçou o inimigo a mostrar todas as suas cartas e esperou pela oportunidade perfeita para atacar. Quando Rimuru finalmente deu a ordem que mudaria tudo, Gupta convocou Ranga de sua sombra e eles se transformaram em lobisomem. Durante essa luta, Gupta mostrou seus verdadeiros instintos de batalha, usando um raio negro primeiro para imobilizar os tanques mágicos, depois começou a liberar rugidos poderosos o suficiente para quebrar a barreira que protegia os tanques e usou a sua nova habilidade recém-desenvolvida, Dança do Lobo da Nevasca, para criar um poderoso tornado de destruição maciço que dizimou milhares de tanques, fazendo com que o campo de batalha entrasse em colapso. Após a derrota e retirada do Império, Rimuru realizou uma cerimônia de recompensa para comemorar a sua vitória, mas isso foi apenas uma desculpa para ele evoluir vários de seus subordinados que já eram sementes de Lorde Demônios para verdadeiros Lorde Demônios na frente de todos os líderes e representantes das nações ocidentais que estavam presentes. Infelizmente, Gupta não atendia os requisitos para despertar como tal, mas recebeu uma permissão oficial para falar com Rimuru informalmente como presente. Pode não parecer muito, mas para todos os subordinados de Rimuru, esse privilégio foi provavelmente um dos maiores presentes que alguém de Tempest poderia receber, porque isso significa que agora Gupta e Rimuru têm a mesma posição social.
Rimuru também sabia que Ranga poderia despertar como um verdadeiro Lorde Demônio, o que também seria um presente indireto para Gupta, já que ele pode se unificar a Ranga, é claro. Sempre que eles se transformam, Gupta recebe todas as habilidades de Ranga e todo o seu nível de existência. Ranga, nesta forma, é literalmente o grande sábio para Gupta. Então, não importa se Gupta não recebeu nada diretamente, desde que Ranga esteja recebendo algo, Gupta indiretamente também está recebendo. Não vou abordar as habilidades que Ranga recebe após o seu despertar como um verdadeiro Lorde Demônio, porque Ranga merece o seu próprio vídeo explicando o quão poderoso ele é. Então fiquem atentos aos vídeos futuros e apenas saibam que a transformação de Gupta e Ranga após o despertar de Ranga em Lorde Demônio faz parte de uma transformação de Super Despertar. Enfim, Gupta pode não ser o mais poderoso, mas ele é definitivamente um dos grandes. Ele foi o primeiro subordinado de Rimuru a ter uma arma mágica e é a única pessoa em toda Tempest que tem a permissão para falar e agir da forma que quiser com Rimuru, além de poder convocar Ranga sempre que quiser. Gupta conseguiu até impressionar Milin, que quis treiná-lo, e ele ainda foi elogiado por Karion pelos seus instintos de batalha. Apesar de ser um idiota preguiçoso, Gupta é realmente, sem ironia alguma, um protagonista oculto no universo de Tensura. Ele é basicamente o único Robogoblin no mundo todo a ter um nível de Lorde Demônio verdadeiro mesmo sem despertar. Agora eu quero saber a sua opinião. Para você, Gupta é apenas um sortudo ou um gênio? Comenta aí embaixo sua opinião sobre Gupta e o que você achou do vídeo. Sinta-se à vontade para curtir e se inscrever no canal e ative as notificações para mais conteúdo sobre o mundo dos Isekai no futuro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.